A gente fala que a gente é uma agência de nicho, a pessoa fala assim, não, mas marketing é marketing, né? Publicidade é publicidade. O problema é que, assim, você tem uma legislação por trás, por exemplo, do marketing médico. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod. Eu, Thiago Fonseca, hoje tô aqui me mordendo pra dar spoiler. Galera, sempre quando a gente começa o Pod, já deve ter visto alguns episódios, tem o pré-pod, né? O que é o pré-pod? A gente vai fazendo uma resenha antes, tal, vai trocando uma ideia, que alguns convidados não tem aquela malícia de ficar conversando, não tem fica até nervoso, né, perante uma câmera, Gustavo. E eu já te dei o spoiler de quem tá aqui. Então, assim, na real, o que a gente faz? A gente vai trocando ideia e a pessoa vai se estabilizando. Esse pré-pod, às vezes, é muito rico. E ele começa de um jeito ou de outro, fala assim, cara, isso devia estar no episódio. Porque foi uma conversa tão bacana, foi tão legal. E aqui a gente levantou uns pop-ups, né, Gustavo, aqui no backstage, que eu não quis fechar. Porque isso tem que estar no episódio, amigo. Isso tem que estar no episódio. Mas antes até de eu deixar a bola contigo, eu queria só dar um recado. Para você também que não conhece o programa Partners, não faz ideia do que é o Partners, tá vindo aqui porque você olhou a nossa thumb no YouTube e achou demais, ou, sei lá, o Spotify te recomendou. Cara, vai lá, entra nas nossas redes sociais, procura o Partners no Instagram, que eu acho que é mais fácil para você achar, então é Partners Adventures, ou me acha lá, então com certeza você vai achar o Partners, que é thiago.adventures, ou vai no nosso site, que é partnersadventures.com. Vai lá, entende um pouquinho mais do nosso ecossistema, que eu tenho certeza que pode te ajudar. Feito esse merchan básico e objetivo, e obrigado por isso. Gustavo, seja bem-vindo pra galera do Pod. Dá um oi aqui pra galera do Pod. Mostra, fala quem é, o Gustavo da Eleven. Não, eu já tô dando spoiler, não vou ficar aqui. Valeu, Thiagão. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Você sabe o carinho que eu tenho pela Adventures, pelo programa Partners. Né? Como você já disse, sou Gustavo, sou da Eleven Up, que começou com uma agência, hoje é um grupo. Depois a gente pode falar sobre isso. Vamos falar. Né? E a gente tem várias frentes que a gente vem trabalhando. Né? De formação, como eu acho que a maioria das pessoas acabam tendo alguma formação na área de publicidade, marketing para ter agência, eu não fujo ao recado. Eu sou biomédico, que não tem nada a ver, né? Sou biomédico, né? Formado na Unesp, fiz mestrado, doutorado em genética humana, pós-doutorado, blá, blá, blá. E sempre gostei muito de marketing, né, cara? Comecei a trabalhar com marketing e brincar e estudar num evento que a gente fazia na universidade, que era o Encontro Regional de Biomedicina, isso lá atrás, 2003, 2004. Isso já revela bastante sobre a minha idade, que é bom falar. Mas assim, e aí eu gostei e tal. Eu decidi durante esse processo lá de fazer mestrado, doutorado e tal, quando eu tava no meio do meu doutorado, eu decidi que eu não queria ficar na vida acadêmica, apesar de querer concluir o doutorado e gostar muito de pesquisa. E aí eu fui fazer um MBA em gestão empresarial. Fiz esse MBA e uma das disciplinas era marketing. E sempre gostei muito de marketing, cara. Bateu, tanto que o meu trabalho de conclusão de curso no MBA foi sobre forças de Potter e blá, 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 que era sobre marketing e tal, e eu sempre gostei raiz. Exato, né? Raiz. Tanto que quando eu falo de marketing, eu vejo que muita gente usa o marketing como sinônimo de publicidade. E a gente, na Eleven, a gente trabalha marketing. A gente, óbvio que hoje já tem aí livros com 8P, 7P, 6P, mas nós se mantemos ali nos 4P mesmo, já tá bom. Pelo menos, exato. Então, quando a gente trabalha com alguma empresa, geralmente a gente vai dar uma olhadinha ali no produto dela, vai dar uma olhada no mercado. Por essas coisas eu sempre gostei muito de inteligência de mercado, então fiz habilitação em inteligência de mercado, conheço umas ferramentas, então a gente acaba usando tudo isso e é assim que a gente trabalha. E aí fui para essa área. Hoje a gente tem o Grupo Eleven, tenho outras coisas que eu faço, né? Acabei... o Grupo Eleven até durante um bom tempo, ele não foi minha atividade principal. Eu consegui ter uma equipe muito, muito competente lá, que tocou a Eleven durante alguns anos, né? Que vem tocando a Eleven durante alguns anos, e eu
obviamente, tô sempre perto, tô ali organizando, ajudando, colaborando com o que eu posso, mas hoje eu já não atuo 100% na agência, né? Eu tenho um time lá fantástico, muito competente, que a gente começou numa cidadezinha chamada Botucatu, para quem não conhece, interior do estado de São Paulo, 200 quilômetros daqui de São Paulo, e hoje a gente atende aí 8 estados dentro da nossa capacidade aí. Então, a gente tem evoluído mais ou menos nesse sentido. Nossa, tem muita coisa assim. E, Gustavo, uma das coisas, o Gustavo é, com muito carinho, ele é um dos dinossauros aqui do Partners, porque é da turma 2, né? Ele é da turma 2. E, cara, algumas coisas me chamaram muita atenção, né? Quando você diz que não era a sua atividade principal, eu entendo que é sobre plantar e colher. Então, naquele momento, você estava plantando a Eleven Up, a agência, pensando no colher os frutos dela um pouco mais no futuro, e você não tira nenhum real daquela operação. Isso, exato. Porque é onde o negócio mais precisa de nutrição de caixa. E o que a gente, às vezes, meio que quando queima a ponte, né? Você sai do emprego e começa a empreender, você mata esse fluxo e o negócio precisaria de muito mais nutrientes para poder progredir, e não progride porque você tem que também se alimentar. Então sempre você precisa tirar dinheiro da operação, e às vezes acaba atrapalhando um pouco a velocidade do crescimento dela. Não é fator definitivo, mas atrapalha. Então isso eu lembro muito bem quando a gente teve nossos primeiros papos e você falou sobre isso. Um segundo ponto, cara, que eu queria também dar uma luz, que eu acho que me chamou muito a atenção, e óbvio, te escutando, que eu já te conheço, sabendo um pouquinho do background de você ter ser apaixonado pela literatura, né, de conhecimento e tudo mais. Cara, me chamou a atenção muito quando você estava montando a Eleven Up, que você falava muito sobre sistemas de gestão de qualidade, sobre cuidar e construir fluxograma de processo, um discurso muito avançado pro estágio do embrionário do negócio. É meio que, cara, deixa eu começar com isso daqui muito certo. Cara, queria que você desse uma luz de por que veio essa ideia de fazer, de onde veio esse background e quais são os frutos que você colheu de trazer um pouco mais do discurso de ISO, né, o universo de ISO para dentro da agência. Então, Thiago, eu penso assim, cara, o que aconteceu com a gente hoje, até para dar um contexto, hoje mais ou menos de 60% a 65% das pessoas que trabalham com a gente são da área biológica. Porque como você sabe, a Eleven, que é a agência principal, né, a Eleven Up, ela é uma agência de nicho. Ela é voltada para empresas de ciências da vida, biotecnologia, startups e consultórios, médicos, planos de saúde, assim por diante. Né, empresas de saúde. Então, o que acontece? Eu acho que começa comigo, pela minha formação, eu sempre fui um cara que gostou muito de indicadores. Eu acho que eu preciso ver o que está acontecendo. E eu tenho uma frase que eu aprendi lá atrás, eu acho que antes até do meu MBA, que hoje ela está muito popularizada, né? Que é, se você não tem números, se você não tem indicadores, você não tem gestão. Você não consegue fazer gestão. Você não controla, você não está fazendo gestão. Exatamente. Então, eu sempre gostei muito de conseguir entender, de olhar ali, mesmo trabalhando na parte comercial, eu sou aquele cara que, eu não sou um cara extremamente organizado, mas eu pego os meus números e jogo num gráfico pequenininho todo mês e olho, eu gosto de ver a curva crescendo, eu gosto de ver a curva que não pode crescer descendo. Então, eu gosto de olhar isso. Tendência que está acontecendo. Exatamente. E aí, eu sempre gostei dessa parte de processos, de projetos. Então, eu sempre estudei muito a parte de gestão de projetos. Até uma pessoa que trabalha comigo me perguntou, acho que há uns 2 dias atrás, pô, Gustavo, eu tava querendo fazer um MBA, o que eu faço que vai mudar o meu dia a dia? Eu falei, faz gestão de projetos. Porque gestão de projetos você consegue atuar em qualquer área. Perfeito. Né? Se você entende que quando vamos pegar uma padaria, o cara vai comprar um forno, ele faz uma prévia, ele entende que tem que ter começo, meio e fim, e ele avaliar se aquilo foi produtivo para ele, e depois ele entra no dia a dia dele, e ele faz isso com tudo, ele vai conseguir tomar decisões mais certas com o que ele está fazendo. Concordo. Né? Então, assim, quando a gente começou com o Partners, a gente já tinha contratado, eu já tinha feito uma prévia, depois contratei uma consultoria, a gente desenhou todos os nossos processos, né? Obviamente, as pessoas acham, pô, mas processo é engessado. Não, muito pelo contrário, o processo é dinâmico. Né? O nosso processo já mudou umas 20 vezes, principalmente depois do Partner, né? Que a gente vai aprendendo, a gente vai agregando, aí muda aqui, ó, isso não tá mais funcionando, a gente vai ajustando. Mas hoje, se você chegar no Grupo Eleven, você tem manual de tudo.
Esse manual já foi impresso umas 50 vezes, mas a gente tem um manual. Porque a gente sabe que quando a gente muda alguma coisa, eu preciso ir lá e aplicar o manual. Porque o conhecimento acumulado dentro da empresa, ele tem que ficar na empresa e não nas pessoas. Eu não posso correr o risco da gente ter ali um puta de um conhecimento, uma puta de uma experiência que a gente conseguiu e, de repente, a pessoa vai embora porque ela recebeu uma outra oferta que é do mercado ou ela tem outros planos e, de repente, eu perdi isso. E foi por isso, na verdade, da gente ter essa vontade de ter os processos desenhados, os KPIs, os OKRs, ou seja, a gente buscar sempre ter dado e ter isso mais ou menos mapeado, que me permitiu ter outras atividades. Total. Porque isso fez com que eu saiba hoje o que está acontecendo na agência, apesar de eu estar longe da agência uma semana. Então, eu sei o que está acontecendo, eu já recebo um WhatsApp, Gustavo, então nós estamos fazendo assim, tal. Beleza? Mas eu confio no meu time, eu sei que meu time está fazendo bem, entendeu? E eles estão fazendo assim, e a gente está dando resultado, as pessoas estão... Por quê? Uma coisa que a gente não tinha, apesar de gostar muito de número, era o NPS. E a gente está batendo NPS 93. Uau. Entendeu? Então, assim, que é fantástico. Então, muito bom. A gente conseguiu demitir algumas empresas que não estavam legais. A gente conversou com outras, melhorou. Então, hoje a gente consegue ter os processos bem mapeados e isso me dê liberdade para ter outras atividades, né? E até outras pessoas lá terem outras atividades também, porque ela sabe que a gente precisa ter o resultado. Se ela deu o resultado dentro de um prazo menor do que a gente estava desenhando, vai para casa, vai fazer outra coisa, vai ganhar dinheiro diferente, entendeu? A gente não quer prender ninguém, a gente quer que as pessoas queiram estar na Eleven Up, né? A gente quer que as pessoas queiram trabalhar com a gente. E não tem aquele negócio, não, meu funcionário, meu colaborador, não. My precious, né? Não, quero que o cara, e se chegar num ponto que ele ficou tão valioso que, infelizmente, ainda pelo nosso estágio eu não consiga bancar isso, cara, vai, entendeu? Isso é bacana. Tanto que eu tenho... Todo mundo que saiu da Eleven Up são meus amigos. Hoje de manhã eu estava numa reunião com um cara que trabalhou com a gente. Hoje ele tá numa empresa e a primeira coisa, quando ele fez entrar na empresa, é ligar pra gente e falar, cara, eu quero a Eleven Up aqui. Entendeu? E são meus amigos, almocei com ele. Outros, às vezes, prestam consultoria pra gente. Entendeu? Então a gente não tem a gente quer que as pessoas queiram estar com a gente, mas a gente tem que trabalhar para as pessoas quererem ficar com a gente, né? Não é aquele negócio, não, eu quero porque eu quero. Parece minha filha de 2 anos, meu filho de 2 anos, né? Papai, eu quero. Fala, filha, não dá, mas eu quero. Traído porque o colaborador resolveu seguir para um outro caminho, né? Assim, não faz sentido, né? Não faz sentido. E isso que você fala da ISO, pode ter uma galera que não... Ela é muito conhecida no mundo da administração, no mundo empresarial, mas às vezes não é tão propagada dentro do mundo da criatividade e comunicação, que deveria. Sim. Porque qualquer negócio, criatividade, seja publicidade, seja marketing, seja o que for, é um negócio. Exatamente. Que tem que ter processos, tem coisas chatas, tem coisas legais, tem que ter pessoas, tem que ter tudo. E a ISO, ela é uma grande ferramenta, e eu sugiro para vocês, pesquise um pouco mais sobre isso, é super interessante. Você está começando do zero e não entende o que você tem, por onde você começa para organizar a casa ou começar a organizar. Cara, é um excelente manual de to-do. Você vai ver por onde de verdade, e você cumprindo cada um daqueles requisitos, você vai conseguir crescer, você vai conseguir gerir um negócio. E acho que a grande sacada da ISO, ela tem um requisito que é o 7.2 relacionado à competência. Sim. E a competência, que é o que você diz sobre conhecimento, né? Então, hoje a maioria dos negócios quando a pessoa mais importante o negócio vai junto com ela. Porque não teve o tempo ou a dedicação, porque isso dá trabalho, obviamente, você fazer um mapeamento, você levantar todas as informações dá trabalho. E também dá trabalho manter atualizado. Não adianta você fazer isso e guardar na gaveta, como tu falou. Tem que ter revisão 1, revisão 2, revisão 3. E por que revisão 1, revisão 2, revisão 3, Thiago? É para garantir que a próxima pessoa que vai chegar e vai consumir aquele conteúdo, aquela informação, seja a informação mais correta, seja atualizada, a última versão daquilo. Não vai pegar alguma informação desatualizada. Isso para comunicação, é muito óbvio.
Pode ser que seja. Mas para o universo biomédico, você pode estar falando de você realmente executar o procedimento totalmente. Você mudou totalmente o composto daquilo. Você pode matar uma pessoa. Então, assim, é muito sério. Então, alguns mercados, algumas indústrias levam isso muito a sério e é importante. E acho que quando você fala um pouquinho desse universo, antes de a gente começar até a entrar, que eu quero saber sobre como é que tá o teste, como é que estão indo, enfim, esse lado, eu vou deixar esse pop-up aqui. Você falou muito sobre ser a principal agência do grupo. Você falou sobre a Eleven Up, ela ter entrado e depois ela ter se transformado em um grupo. Como é que foi que você enxergou que ela poderia ser, ao invés de ser uma máquina de aceleração externa, mas ser uma máquina de aceleração interna também? Como é que você visualizou isso? Qual foi a virada que você fez? Então, o que aconteceu foi o seguinte. A gente via, diferente de alguns mercados, o mercado de saúde ele ainda tem algumas deficiências. Ele tem alguns problemas que outros mercados são muito avançados. Então, por mais que a gente tenha algumas coisas relacionadas a conteúdo, esse conteúdo ele sempre vem muito recheado de publicidade. Ele não tem um conteúdo idôneo. Ou, por exemplo, você não tem, que faz parte do grupo também, questões, por exemplo, de vendas online. Né? Você tem... Por que quando a gente fala... Tem muita coisa assim, né? A gente fala que a gente é uma agência de nicho, a pessoa fala assim, não, mas marketing é marketing. Né? Publicidade é publicidade. O problema é que, assim, você tem uma legislação por trás, por exemplo, do marketing médico. Né? Que você não pode fazer algumas coisas. Você tem, por exemplo... Direito também tem algumas coisas relacionadas. Exato. Vou dar um exemplo. Você pega um e-commerce e você coloca lá que você vai vender kits diagnóstico. Um exemplo. Né? Então, agora, é época do Covid. Então, pus lá vários kits de diagnóstico. A hora que eu ponho isso e eu falo assim, eu vou potencializar o meu e-commerce colocando isso num catálogo de Facebook e Instagram, eles vão barrar tudo. Porque não pode. Porque é coisa de saúde e o Facebook e o Instagram vão causar tem as políticas deles e vão bloquear. Entendeu? Então, aí você fala, pô, mas como que eu vendo então? Porque a maioria tá baseado nisso, né? Nas redes sociais. Então você tem que conhecer outros caminhos. E aí o que a gente fez? A gente criou o grupo começou da seguinte forma. A gente tinha a agência e a agência ela começou a olhar e falar assim, as pessoas falavam, pô, mas se eu criar conteúdo eu vou pôr aonde? Como que eu faço propaganda? Então você tinha alguns sites que faziam. A primeira ideia do grupo foi essa. Surgiu uma oportunidade, a gente alterou essa oportunidade, então existia um portal que estava sendo vendido em Botucatu, estavam procurando um sócio, eu entrei de sócio nesse portal e depois eu adquiri o portal inteiro. Então hoje ele faz parte do grupo que é o UpQuesta Bem-Estar, que é um portal onde, primeira coisa, dentro dos conteúdos não pode ter publicidade no conteúdo. Você pode colocar banners, mas o conteúdo tem que ser idôneo. Então não pode ser aquele cara assim... olha, eu tô aqui falando de um método de extração de coisa de DNA, tal, mas o meu kit é legal. Não, você não pode falar do seu kit. Você tem que falar do método, entendeu? Então, todos os conteúdos lá dentro, eles são idôneos. Então, são informativos. Informativos, 100% informativos. Se uma empresa quiser fazer um informe publicitário, isso é citado. Tem uma bandeira que fala informe publicitário. Então você sabe que você está consumindo um conteúdo específico para isso. Esse foi um dos primeiros pontos. O segundo, a gente criou um marketplace voltado exclusivamente para produtos de life science healthcare. Então é um shopping. O cara que tem uma empresa que pode vender algumas coisas, ele vai lá e monta a loja dele dentro do nosso marketplace e a gente faz o marketing. O nosso papel é levar a gente para o marketplace. É tráfego. E aí as pessoas lá, ela pode, por exemplo, mas tem 4 empresas vendendo o mesmo produto. Ótimo, é concorrência. Eu quero que isso aconteça. Né? E isso, por exemplo, para laboratório não existia. Né? Você tinha muitos sites, mas você não tinha um marketplace que fizesse isso. Então a gente criou esse. Foi a terceira empresa, digamos assim. E aí a gente teve um problema, porque a Eleven começou a dar muito bons resultados para as empresas que contratavam a Eleven Up. E ela é uma empresa de nicho. Aí chegava aquele seu amigo e falava assim, cara, eu tenho uma imobiliária, faz o marketing para mim. Tem um pet shop aqui. Eu tenho um pet shop, eu quero que você faz o marketing para mim. Eu tenho uma gráfica, você faz o marketing para mim? E, cara, são os meus amigos. Eu falava, não, faço. E meio que eu fazia, eu separava algumas pessoas e meio que fazia, mas eu não divulgava que eu estava fazendo.
E a gente chegou num ponto, cara, que começou a aumentar a quantidade de empresas e o tamanho dessas empresas. E aí a gente criou uma segunda agência, com um squad separado, com um pessoal mais específico para isso. Eles ficam fisicamente no mesmo lugar, mas existe um squad separado para isso, que é a Upful. Que até a gente, eu lembro esse nome, que eu construí junto com o Harry, né? A gente criou a Upful, mas eles estão todos embaixo do mesmo guarda-chuva. E aí a gente criou o Grupo Eleven. E aí hoje a gente tem todos esses pontos e a gente criou do Grupo Eleven, existe um programa de aceleração de empresas. Então a gente começou a ter vários parceiros, né? E a gente criou um programa de aceleração, então, voltado para empresas de Life Science Healthcare, né? Legal. Então, se a empresa chegou, ela, tô com dificuldade comercial e marketing. A gente cria um squad específico, às vezes com empresas parceiras, e vamos lá e damos a solução para ela. Mas no meu comercial eu tô com um problema dos contratos. A gente tem um departamento jurídico que assessora também e refaz os contratos dessa empresa. Preciso desenhar todos os meus processos. A gente tem a gente tem uma empresa que fez os nossos processos, que é especializada em desenhos de processo, usando uma metodologia e tal. E aí ela pode também assessorar isso. Então, a gente tem... Hoje são 8 áreas dentro do Grupo Eleven que a gente faz esse trabalho específico. Então, a gente tem um trabalho do Grupo Eleven, a gente tem a Eleven Up, que é a agência de marketing e publicidade, para a Life Science Healthcare, a Upful, que é a agência full service, né, e que atende todos os tipos de empresa. A gente tem o nosso portal, que é o UpQuesta Bem-Estar, e nós temos o BioStock, que é o nosso marketplace. Cara, e o marketplace, você falando disso, dá a sensação de... Como eu falo, mas vou ter produtos concorrentes, isso não é ruim, mas é uma técnica... Chega pra caramba, que quem começou assim, que eu vi muito forte e fez toda a diferença, foram restaurantes. Sim. O restaurante, quando abre um outro restaurante do lado dele, não fica tão bravo, não. Quando abre mais 2 ou 3 ou 4, não fica tão bravo, não, porque aquilo deixa de ser um restaurante e se torna um polo gastronômico. Exatamente. E aí você aumenta a quantidade de pessoas, você não pega uma ou outra acidental, né? Você cria um polo pelo qual as pessoas já sabem e existe essa referência de que se você quer algo daquele segmento, é para aquela região ou agora para aquele marketplace que você vai fazer. E a ideia de você separar esse público e ter algo, uma agência dentro de uma outra agência, vamos dizer assim, né? Uhum. Cara, como é que é lidar com os squads diferentes? Porque existe uma bandeira, como é que é a cultura disso? Porque pode acontecer aqui. Aqui a gente tem a Ed, tem o Partners, mas nós somos Adventures. No final do dia nós somos todos Adventures. Uhum. Aí, como é que vocês estão fazendo isso lá? Para separar ou não separa? A galera só efetivamente existem, é só a troca com no cliente? nosso organograma existem algumas separações, mas ela não é uma separação ainda 100%. Tá. Porque a gente tem... Nós somos uma agência que eu considero ainda muito pequena, né? A gente está num processo de crescimento. Então, a gente não tem, por exemplo, assim, nos nossos squads, por exemplo, o nosso parceiro Gustavo, que ele é o cara da edição de vídeo. Eu não tenho um editor de vídeo para Eleven e um editor de vídeo para Upful. Ele faz os dois. Perfeito. Mas, por exemplo, eu tenho... Geralmente a gente consegue separar designer. Eu tenho um designer aqui, um designer aqui. Copy. Tem um copy aqui, um copy aqui. Estratégia. Algumas vezes eu tenho um para cada, algumas vezes é o mesmo que faz. Então, hoje a gente trabalha com 2 squads bem definidos e às vezes um terceiro que entra e os apêndices, que a gente chama. Então, por exemplo, a gente tem separado a parte de performance, que atende os diversos, entendeu? Mas, por exemplo, algumas coisas que a gente pegou aí e permite que isso aconteça... foi aquela ideia de fazer, eu não vou lembrar o nome como a Adventure chama, que é o workshop inicial, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um workshop de 2h30, que a gente adaptou muitas das coisas que a gente pegou da Adventures, né? E ali a gente consegue desenhar toda uma estratégia e já definir, que aí tem a Vivian, que é a nossa gestora de projetos, que ela já organiza tudo. E, por exemplo, contato com o cliente é só a Vivian que faz, com todos. Perfeito. Entendeu? E aí ela consegue direcionar. Tanto que agora a gente tá readequando para ela ter ajuda, porque tá uma loucura. Bateu no teto. Exato. Né? Então, assim, mas eu vejo que assim, o nosso time, ele é muito íntimo um do outro. Então lá, eles já criaram nome pros squads. Eles já... Legal. Um brinca com o outro, entendeu? Eles estão todos... Agora todo mundo faz academia junto, porque a gente mudou de prédio, a gente ampliou a agência, foi para um lugar que tem uma academia perto. Então todo mundo sai em bando para ir na academia no final do dia. Entendeu? Legal. Então, é isso que me deixa
com uma maior satisfação de tudo que está acontecendo em relação ao grupo, porque a gente está se transformando ali num bando de amigos. Legal. Entendeu? Então, a gente faz nossas festas, todas as festas de aniversário tem salgadinho, tem bolo, para a agência pra gente fazer isso. Do nada, eles estão lá, eles puxam e pegam um bolo e faz um negócio, um café entre eles. Então, assim, a gente acabou criando ali um grupo muito sadio. Né? Legal. A gente nunca teve graves discussões entre os grupos, a gente sempre tem discussões muito produtivas, mas a gente nunca teve briga, a gente nunca teve alguém que saiu aborrecido dali, assim... Contrapontos saiu, exato, saiu, fala assim, saiu da estrutura, né? Se desligou da estrutura porque teve algum atrito. Então, assim, eu tento... Legal. Enquanto eu estou lá, deixar as coisas muito leves. Eu tento fazer dessa forma. É óbvio que a gente sempre vai ter ali uns perrengues pra resolver. Mas eu tento... Basta tá no game que você vai ter problemas. Exatamente. Isso faz parte, não tem. Mas a gente foi... E assim, uma coisa que eu vejo, assim... Isso é até uma história que eu acho que eu nunca te contei. Quando eu terminei o meu doutorado, estava fazendo o meu pós-doc, a gente foi empreender, eu e um parceiro, né? E nós abrimos uma livraria com café que, no fundo, a gente ia transformar numa escola de pós-graduação. Aquele sonho era enorme o lugar e a gente estava querendo fazer isso e a gente fez. E quando a gente faliu, obviamente, porque não era nossa coisa, né? E a gente chegou num ponto. E no final disso, eu fiz um curso de liderança, né? E depois acabei ficando um tempo na empresa sendo monitor, acabei entrando na área comercial da empresa, né? E eu fiz praticamente umas 6 vezes esse curso, porque eu me tornei monitor e eu assistia isso. E você vai saber aquela frase lá do Steve Jobs, lá atrás, que ele fala em algum momento os pontos se conectam, né? E naquela época muita gente falava assim, cara, você é doutor, sai dessa empresa, vai procurar emprego na sua área. E eu fiquei ali 2 anos, mais ou menos, e, cara, tudo que eu consigo fazer hoje foi por causa dos conhecimentos em liderança que eu desenvolvi. Entendeu? Então, assim, eu acho que tentar entender as pessoas que estão lá e chegar naquela que todo mundo fala, mas poucos fazem, né? Chegar e falar assim, cara, onde você quer estar daqui 1 ano, daqui 5 anos? Como que nós te ajudamos a chegar lá? Entendeu? Perfeito. Então isso a gente tenta fazer. Às vezes a gente talvez ainda não seja tão bom em fazer isso, mas a gente tenta. Entendeu? Então... esse bate-papo faz com que o ambiente fique leve. E eu acho que, apesar da gente não ter uma cultura extremamente bem desenhada, isso já está se transformando na nossa cultura, né? A gente colaborar um com o outro, buscar fazer aquilo ali como sendo não uma companhia, uma empresa do Gustavo, mas uma empresa que está ali para ajudar todo mundo a se desenvolver junto. Legal. E crescer. E eu acho que isso transformou um pouco na nossa cultura. Quando eu comecei a minha carreira profissional... acho que eu devia ter 14 ou 15 anos. Eu comecei entregando panfleto em boca de urna. E foi a primeira vez que eu vi que a vida é dura. Porque eu lembro que eu trabalhei a eleição inteira para um deputado e ele não me pagou. Cara, eu era criança, era um jovem, 14 anos, cara, ele não me pagou. Duro, né? Aí, dali eu fui para um projeto que tinha na Prefeitura de São Paulo, que chamava Jovem Cidadão. E aí eu comecei a trabalhar como repositor de gôndola num supermercado, uma rede de supermercados. Aprendi nada ali. Dali eu comecei, só que eu tinha minha independência, pô, já tava com 16, aí fui indo e aí eu consegui trabalhar numa loja como vendedor, numa loja de surf e, pô, aquela loja era muito ruim e tal, mas ela me projetou para uma grande rede, uma rede maior e tal, e ali foi o primeiro divisor de águas da minha vida. Eu aprendi muito sobre vendas. Muito, muito, muito. E eu aprendi também sobre a importância da educação, de você conhecer muito bem aquilo que você está fazendo para conseguir passar a propriedade. Tanto que eu lembro que eu era o recordista de vendas de óculos, Oakley. Né? Porque eu fiquei fissurado, porque ali eu era muito novo e, pô, gente, eu tô falando disso aqui, deve ser, sei lá, 2002, 2000, sei lá, muito tempo atrás. E não era uma coisa tão comum você ter treinamentos, né? Então, assim, as marcas iam lá e treinavam a gente na marca. Então, pô, eu aprendia coisas técnicas, que eu lembro até hoje. Então, se você falar assim, pô, Thiago, como é que você venderia um óculos? Cara, a primeira coisa que eu vou perguntar pra que você vai usar o óculos? E é exatamente essa pergunta. As pessoas falam assim, hã? Como assim? Pra que eu vou usar o óculos? Pra pôr na minha cara.
falei, não, porque existem 2 óculos. Existe um óculos que você vai vestir, existe um óculos que você vai praticar esportes. Não pode ser o mesmo. Uhum. E aí eram conversas, assim, e comecei a entender, pô, esse óculos aqui machuca, ele vai te machucar, acha que assim, assado, ele tem... esse tem borrachas, são hidrofílicas, quanto mais você soa, mais ela adere à sua pele. Você anda de moto? Ah, anda, então, pô, pega esse daqui que ele tem uma proteção maior contra impacto, aguenta até uma bala de calibre 22, mas, pô, não quero tomar um tiro, mas tudo bem, pode vir projetar uma pedra, alguma coisa na tua e isso ia vir uma pessoa e falar, ah, tá bom, então eu quero esse. E, tipo assim, não entrava ali com óculos na minha mão sem que eu vendesse. Porque E é um processo natural, né? E é um processo natural. E a mesma coisa, os fundamentos, os conceitos, eu utilizo até hoje. Uhum. Porque você tem a abordagem, você tem o rapport, você tem a conexão, você tem a parte técnica, você tem a parte que você vai mexer com o emocional. É uma sequência que você vai aprender. Sim. Então, isso eu uso até hoje. E eu aprendi assim. Se eu tivesse que olhar para o tempo e falar assim, eu pagaria muito para ter aquela informação. E eu tive de graça recebendo um salário para aquilo. Então, quando você fala assim de, tipo, por que você não troca? Cedo ou tarde, entende tudo o que você está fazendo, experimenta de tudo aquilo ali que vai te ajudar. Vai cedo ou tarde, vai te conectar. Nem que você tenha uma amplitude sobre o negócio. Que o empreendedor, cara, no final do dia, é um cara que entende de negócio. Não é um cara que entende de marketing, é um cara que entende de negócio. Então, por isso que você está olhando para outras frentes e está conseguindo fazer, buscar receita, estruturar negócio, estruturar pessoas, processos, para ver que se de verdade, o que vai ser melhor para o grupo. Vai ser melhor ter uma peça única, vai ser melhor... Não existe uma receita. Sim. Existe o que é melhor para você, com seus modos, com as suas ambições. E você estava me falando que naquela época você tinha uma jornada dupla. E hoje você não tem mais essa jornada dupla. O que aconteceu, Gustavo? Eu tenho a jornada quádrupla. Na verdade... Parece o Cris lá, o Júlio. Né? Exato, exatamente. Mas é bem isso, cara. Porque assim... Eu sempre trabalhei com diagnóstico genético. Foi aí que eu aprendi a vender, foi aí que eu aprendi... É a minha formação. Deixa eu fazer um parênteses. Uhum. Esse é um dos papéis meu aqui também, traduzir. O que é um diagnóstico genético? Para que ele serve? O que é isso? Então, hoje tem várias frentes. Antigamente, não. Quando eu comecei, a parte de genética, né, ela era exclusivamente para diagnóstico. Então, até existiam algumas pequenas frentes para fazer outras coisas, mas era para diagnóstico. Então, é aquela criança ou até um adulto que tem uma síndrome rara. E essa síndrome rara, ela precisa ser, o exame principal para você determinar se essa síndrome é a correta ou não, né? Qual síndrome que é que você vai ter, você tem que fazer um exame genético. Então você tem muitos anos, aí 30, 40 anos, alguns genes específicos para cada doença. Sim. Né? E aí isso foi aumentando com o tempo. Então hoje você tem muitas coisas que eram verdades lá atrás e hoje não são. Mas o que você precisa fazer? Então, por exemplo, você tem uma determinada... Vamos pegar uma doença que é muito frequente e que, por exemplo, não é uma doença ligada à deficiência mental para as pessoas entenderem. Você tem fibrose cística, uma doença muito frequente, né? Que você tem crianças que morrem muito novas, dependendo da gravidade dessa doença. Então você tem um gene lá, você tem que ir lá naquele gene sequenciar esse gene, ou pesquisar por mutações nesse gene, ou seja, alterações nesse gene, e se tiver alterado, dependendo da mutação, ele vai falar, olha, é fibrose cística. Isso. E aí, é muito importante para os pacientes saberem os que eles têm. Para você ter uma ideia, hoje, em 2022, a saga de um paciente com uma doença rara, para ele descobrir o que ele tem, são 7 anos andando de médico em médico, fazendo exame, fazendo teste. Imagina... Tentando descobrir o que é que tem, né? Descobrir o que é o que tem. E por que... mas ele vai descobrir, ele não vai ter cura. Tudo bem, mas ele vai saber o que ele tem. Imagina o desespero de um pai e de uma mãe, cara, que fica com uma criança andando pra lá e pra cá, só fazendo teste. Tem lugar que não usa avental, jaleco, avental branco. Porque a criança vê alguém de avental branco e ela começa a chorar, de medo. Porque ela sabe que vai fazer alguma coisa, vai tirar sangue dela, vai colocar ela numa posição que ela não quer. Às vezes ela tem dificuldade de mobilidade, às vezes ela tem uma deficiência mental severa, entendeu? Então, eu comecei todo esse trabalho no serviço de aconselhamento genético da Unesp, lá em Botucatu. E assim, se eu for contar as coisas que eu vi lá,
provavelmente vai cair o astral aqui, mas assim, porque é muito triste. É triste. Né? E também dá um podcast lá pra ver assim, isso. nossa, eu sou uma super pessoa, deixa eu ver o que é. Não, é sempre um problema. Geralmente é um problema muito grave. Muito sério, muito grave. Né? E aí eu sempre trabalhei com isso. Então, durante meu mestrado, meu doutorado, eu fiz um trabalho que eu tive a possibilidade para fora do país, fiquei um tempo num laboratório internacional, e aí a gente buscava novas mutações ou o que poderia causar determinadas doenças que ainda não se sabia. Legal. Hoje, grande parte já se sabe, mas ainda existem alguns mistérios ainda, que ainda tá. Por que hoje já se consegue fazer? Porque se descobriu algo que é o que a gente chama de sequenciamento de nova geração. Então hoje eu consigo. Lembra lá em 2001, quando todo mundo falava assim, eu quero sequenciar o meu genoma, o genoma humano está sendo sequenciado? Aquilo lá demorou, cara, anos, 5, 10 anos desde quando se começou para que chegasse no genoma humano. Hoje eu consigo sequenciar seu genoma de um dia para o outro. Nossa. Entendeu? Um dia pro outro, 3, 4 dias eu tenho seu genoma sequenciado. Muito rápido. E hoje isso é um produto comercial. Isso no Brasil tem muito acesso ainda? Ou você precisa mandar para fora para ser analisado e isso voltar? Não, você tem laboratórios que já fazem no Brasil e você tem laboratórios lá fora. Então, por exemplo, eu durante esse tempo que eu falei que eu tinha uma jornada dupla, assim, na verdade, a minha atividade principal era no laboratório. Eu trabalhava para um laboratório alemão, trabalho para um laboratório alemão, né, que é o líder mundial em diagnóstico de doenças raras. Então, ele tem as melhores tecnologias, ele tem o melhor banco de dados e ali eles recebem amostras do mundo todo para fazer sequenciamento. Existem no Brasil? Existem. Muito bons, inclusive, laboratórios no Brasil. Eu trabalhava para esse, trazendo algumas coisas novas para o Brasil. Então, por exemplo, a gente tem um teste hoje nesse laboratório, né, que vai demorar pelo menos um ano e meio para a gente ter algo parecido no Brasil. Porque faz muitos anos que eles estão levantando isso, que é um teste multiômico. Então você faz genética, proteômica, transcriptoma. Agora você falou inglês. Exato, você consegue analisar de uma maneira global e não é só analisar separadamente. O laboratório, que é a Centodini lá na Alemanha, ele tem um sistema que integra tudo isso e consegue gerar um diagnóstico muito mais assertivo e muito mais rápido. Né? Então... Eu trabalho durante esses 4 últimos anos, eu estava na Centodini, trabalhei em outros laboratórios antes disso. E aí foi o que da sua pergunta, né? Porque assim, em agosto, eu decidi ter o meu próprio laboratório. Né? Eu recebi um convite para entrar de sócio num laboratório. E aí, agora, nas próximas semanas, a gente está abrindo o nosso laboratório. E, além disso, eu estou também trabalhando na parte de biotecnologia. Então, desenvolvendo novos negócios, algumas coisas para a parte de agro, né? Que também estão relacionados à parte de genética, biologia molecular, detecção, produtividade e tal. Mas aí eu tenho toda essa parte de agrovet e o laboratório humano que a gente tem. E ali a gente está trazendo coisas também, porque a ideia foi, eu não quero ser mais um laboratório. Perfeito. Né? Então, hoje a gente tem a representação de 5 marcas ali. Né, a gente vai fazer testes aqui também, e entre eles, nós somos distribuidores da Centodini no Brasil. Então a gente tem toda essa parte de doenças raras, a gente tem testes preditivos, que é aquele teste assim, minha família eu tive um tio, um pai que teve Parkinson, será que eu posso ter? Então testes preditivos para isso, né, entre outras doenças. Aí a gente está trazendo para o Brasil um teste muito bacana, que ele é um preditivo para diabetes tipo 2, que foi desenvolvido nos Estados Unidos e são 16 marcadores e ele fala, olha, você tem alto risco ou baixo risco de desenvolver diabetes tipo 2. Isso pode mudar a sua vida. Total. Entendeu? Porque você pode prevenir isso. Porque, como eu te disse, várias dessas doenças, elas são multifatoriais. Geralmente, o que está relacionado à doença rara, ela é determinística. Então, você tem a mutação, você tem a doença. Total. Todas essas outras, geralmente, não são assim. Geralmente, você tem uma predisposição a essa doença, mas se você mudar o seu estilo de vida... Vai aumentando essa probabilidade. Exatamente. E aí a gente tem isso. A gente tem hoje, por exemplo, análise de microbioma. Eu consigo pegar uma amostra de fezes, por exemplo, ver todas as bactérias que estão dentro do seu organismo e hoje a gente já sabe. Essas bactérias, o nosso intestino é o seu segundo cérebro. Né? Então, eu consigo ver se você tem uma disbiose. Existem tratamentos para isso. Se você tiver uma disbiose, você regular e isso pode mudar a sua vida. Desde humor até emagrecimento, predisposição a doenças, várias coisas. Então a gente tem muitas coisas. Você fala, pô, mas já tem microbioma no Brasil? Tem, mas não na tecnologia que a gente está trazendo. Então a gente consegue ser muito mais específico. A gente consegue ver como que essas bactérias, que tipo de substrato elas estão metabolizando.
Uau. que é o metaboloma, entendeu? Então, hoje a gente tem trabalhado com isso, né? Como eu disse, eu estou saindo da Centodini agora nas próximas semanas, né? E aí eu assumo a partir de novembro esses novos desafios, né? Em muitas coisas em colaboração com a Centodini, né? Perfeito. Mas olhando agora com a ótica de empreendedor, é um mercado que provavelmente é um mercado extremamente regulatório. Extremamente regulatório. Sim. E mesmo com todas essas barreiras, ainda é um mercado que vem crescendo ao nível de você pivotar todo um grupo para essa direção? Ou ainda ele estaria num fator de mercado aposta? Não, a gente tem acesso a alguns relatórios de mercado mundial. É um mercado que em 6, 7 anos ele duplica de tamanho. E a gente já está falando de um mercado aí... Bilionário. 25 bilhões de dólares. Caraca, no mundo. muito né? forte. Então, ele é um mercado muito forte. E assim, algo importante. O Grupo Eleven, ele permanece. Na verdade, o Gustavo que pivota. Né? Perfeito. Então, assim, perfeito. o Grupo Eleven, ele permanece, ele continua No atendendo todos. O Max Lab, que é o nosso novo laboratório, é atendido pelo grupo, entendeu? Como se torna um cliente. um cliente do grupo. Um cliente do grupo. As outras empresas de biotecnologia são clientes do grupo, né? Mas o Grupo Eleven, ele permanece evoluindo dentro do caminho que ele tá traçando para si. Perfeito. Né? E aí a gente agora, o Gustavo tem novos empreendimentos que acabam me dividindo o meu tempo nisso, né? Então eu acabo passando mais tempo aqui em São Paulo, né? Ele vai ser aqui o laboratório? Ou Vai ser em Alphaville. Alphaville. Vai ser em Alphaville, aí tem uma outra empresa que tem essa parte de desenvolvimento de agro que fica em Cotia, então eu quase não entro em São Paulo. Eu falo São Paulo, mas eu não entro em São Paulo, né? Eu faço rodoanel ali, entendeu? Entre Raposo e Castelo Branco, pra quem é de São Paulo. O que é algo fantástico, porque o grande trânsito eu não pego. Entendeu? É verdade, então, eu saio ali já no 23, já tô lá na frente na Castelo, ou pego a Raposo sentido contrário, corto lá e já caio lá na frente. Então verdade. Isso me ajuda, né? Porque eu tenho 2 filhos pequenos, né? E isso é algo que pesa, né? Eu tenho pensado ainda como administrar tudo isso, porque eles são a prioridade. Apesar de ter trabalhando tudo isso, eles são a prioridade. Aí eu busco sempre correr para lá, né? Assim que eu puder, eu vou. Eu não gasto tempo desnecessário aqui, né? Porque o meu objetivo é ver meus filhos crescerem. Eu quero estar lá. Como encontrar esse equilíbrio, Gustavo? Porque é uma coisa muito difícil. Porque o início do negócio, ele requer uma energia, assim, extraordinária, né? Um ponto de atenção muito grande. E como que você está equilibrando essa questão da vida pessoal, efetivamente, e a construção de múltiplos negócios? Porque imagina que uma pessoa que está construindo uma agência, ele tem um desafio. Uma pessoa que está construindo um laboratório e uma agência, ele tem 2. Então, um laboratório e uma agência, ou dividindo são 3. E aí você vai 4, 5, 10. Cara, como é que você Então, cara, assim, isso, ó, eu só consigo por 3 fatores, né? Que eu na minha cabeça. Primeiro, buscar aquelas ferramentas de liderança que a gente falou agora há pouco. Legal. Segundo, tecnologia. Tecnologia para mim é essencial, entendeu? Então, eu consigo conversar com as pessoas o tempo todo, mas esses 2 não funcionam se eu não tiver um time, entendeu? É time. Então, assim, a minha esposa fica brava comigo porque às vezes à noite eu pego o celular, respondo, eu faço alguma coisa, mas são esses pontos que me mantêm conectado com os negócios. A gente conseguiu ter em todos eles times muito bons, né? Pessoas muito competentes, né? Que conseguem, me tiram o preenchimento de planilha de Excel, entendeu? Entendi. Me tiram, eu consigo ser muito mais estratégico do que tático, entendeu? Então eu consigo olhar e falar, olha, perfeito. A gente precisa fazer isso e as pessoas já estão tão enraizadas com isso que elas sabem o que fazer. Elas sabem como fazer. E a minha luta é para que os negócios cresçam, para que com o tempo eu consiga valorizar mais essas pessoas. E aí eu tô falando financeiramente e ajudar elas a realizarem os sonhos delas do jeito que elas estão ajudando eu a realizar os meus. Perfeito. Entendeu? Então, são esses 3 pontos. Eu preciso ter um time.
Eu não consigo fazer 3 coisas sozinho, entendeu? Eu não consigo ter 3 negócios sozinhos. Às vezes não consigo ter um sozinho, mas entendeu? Mas não, 3 não tem Menos jeito. ainda a chance. Então eu preciso desse time. Eu preciso usar essas ferramentas de liderança que passam desde como coisas chatas, que é como cobrar, como organizar, até como motivar, como trazer para perto, como ajudar a crescer junto. E a tecnologia permite fazer isso hoje. Então, às vezes eu paro o carro, ligo o vídeo, converso, entendeu? E aí o restante é ajustando. O que eu não tenho conseguido ainda 100%, né? E que eu acho que em algum momento a gente tem que fazer um sacrifício, mas ele não pode ser longo, né? Que é cuidar de si próprio. Então, é saúde, entendeu? Então, assim, eu não consegui ainda manter uma rotina de atividade física, de alimentação bacana. Como eu disse pra você, eu tenho um teste lá que eu fiz que tá me ajudando com alguns pontos. Legal, que, inclusive, você vai ser presenteado com um. Amém. Né? Então, assim, a gente tem algumas coisas que facilitam, né? Mas não resolve. Né? Porque muitas vezes a gente precisa, na verdade, dar uma caminhada para espairecer, porque é aquele negócio. O oxigênio no cérebro traz novas ideias, faz com que você tenha novos insights e às vezes esses insights te economizam energia. Né? Às vezes a pessoa fala, você vai ter novas ideias, você vai fazer mais coisa? Não. Mas às vezes você tá com um problema que você precisa simplesmente dar uma tranquilizada, né? E aí automaticamente vem. Então eu sou um cara assim, a maioria dos pods eu ouvi, porque eu tô sempre na estrada. Legal. E tipo, eu sou um cara que tipo, eu acordo às vezes 4 horas da manhã pra vir pra São Paulo, eu tô baixando os podcasts, que eu tô vendo lá novos episódios, eu vou baixando, porque às vezes na Castelo tem algum lugar que não vai conseguir baixar, então eu já baixo ali tudo enquanto o café tá passando. Legal. Né? E eu acho que, como eu disse pra você lá atrás, que eu tive restaurante, apesar de ter falido, eu aprendi a fazer, assim, eu consigo fazer várias coisas, né? Que não é geralmente uma capacidade do homem, mas algumas coisas eu consigo. Então eu consigo, aqui eu tô pensando, eu tô vendo aqui, eu tô olhando ali, eu já tô organizando, entendeu? Então eu tô passando café, ao mesmo tempo eu tô baixando aqui, então... E eu sou pilhado, né? E eu tenho esse problema, eu sou ligado, então... Só que você precisa descansar. Essa rotina em longa, um período muito longo, ela não é. Ela não funciona. Ela não funciona. Ela não funciona porque você vai chegar num burnout no mínimo, né? Pra não falar de outros problemas mais fisiológicos, mas no mínimo você vai chegar numa estafa. Então, por exemplo, setembro foi um mês muito pesado pra mim, muito pesado. Né? Então eu já falei, ó, a partir da semana que vem eu tenho uma viagem que eu até comentei com você na segunda e terça, na quarta que é feriado, eu pego o carro, vou pra casa da minha família em Rio Preto, vou ficar lá um tempo, uns 3, 4 dias, que eu preciso de uns dias pra baixar e ficar com a minha família, ficar com as crianças, que é quando a gente acaba recarregando as energias, né? Dali que vem a energia pra gente. E acho que essas pausas, e é muito louco isso, né? Porque a gente tende a... Puta, eu não paro, não dá pra eu vir aqui pro Partners assistir uma imersão por causa de... Realmente, entendo. Mas, às vezes, essas pausas, elas não precisam... É o que você falou, 3 dias, ela não precisa ser extensa. Sim. Tipo, cara, hoje eu não vou marcar na manhã de sexta-feira, eu não vou marcar nada. Exato. Porque eu vou pegar um livro e vou fazer tal coisa. Uma coisa que eu comecei a colocar na minha agenda, e faço isso, tá travado na minha agenda... 2 horas da semana, eu vou pegar um livro e vou numa cafeteria. Vou fazer 2 coisas que eu amo fazer. Ler e tomar café. Isso é uma coisa que eu tô fazendo agora. Mas, pô, o Partners ele tá há 18 meses, 19 meses de existência, muita coisa acontecendo, tá na fase mais puxada, mas eu entendi que isso é importante pro meu papel, dentro da estrutura. O meu papel dentro da estrutura não é ficar aqui assistindo as coisas de camarote e ficar apontando o dedo. O meu papel também é enxergar novos caminhos, é pensar. Então eu vou entregar a minha energia através de estratégia, vou entregar a minha energia através de visão, de correção, de mentoria, de inspiração. Então para isso eu tenho que fazer isso daí para mim também. Sim. Porque senão chega uma hora que eles vão me perguntar, eu falo assim, não sei. Mas você sabe uma coisa, Chigão, também? O que acontece? A gente tem que perceber algumas coisas. E às vezes a gente demora a perceber. Total. Então, assim, o que acontece? Às vezes, eu tô na pilha e tal, aí eu resolvi todas as coisas daqui. São Paulo tá resolvido, tá tudo em dia e tal. Aí, por hábito, cedo, acordo, deixo as crianças na escola, agência. Eu chego na agência, abro o computador e eu não tenho nada pra fazer. Caraca.
Entendeu? Eu não tenho nada pra fazer. Eu vejo os e-mails, aí a Vivian vai levantar da mesa dela, vai me mandar uma mensagem, a gente vai conversar, em 15 minutos eu consegui resolver 20 minutos, e eu olho, cara, eu não tenho nada pra fazer. E eu fico perdido. Só o que acontece? Hoje eu tô começando a perceber um pouco disso, e aí eu preciso já olhar e falar, eu tenho alguma coisa pra fazer? Porque aí nesse tempo eu preciso abrir mão de algumas coisas, porque isso deu certo pelo trabalho anterior. Sim. Entendeu? Mas o próximo nível vai te exigir outras Exato. coisas. Agora eu preciso baixar porque eu preciso ser mais estratégico, eu preciso gerar novos conhecimentos, como você disse. Eu preciso trazer novidades, eu preciso ver coisas que às vezes a minha equipe não viu, entendeu? Eu preciso olhar algumas coisas e ajustar, porque... corrigir rota, porque a equipe vai levando talvez para um caminho que não é o caminho que o grupo deseja. O grupo sou eu, na verdade. Sim, né? Mas sim, assim, não é o caminho que a gente planejou estrategicamente. Porque cada um tem as suas visões. E aquele negócio, você mudar meio grau, lá na frente você vai estar muito longe do seu destino. Então, às vezes, você já precisa olhar e voltar um pouquinho, pelo menos, para... Não quer dizer que o que eu tracei é rígido, mas eles precisam me convencer que a gente precisa mudar. Né? E aí a gente vai mudar. Então, é mais ou menos essa a ideia. E isso... a gente precisa perceber. Em algum momento você precisa perceber que tá tudo rodando sem você. E que você pode baixar. Agora dá para diminuir um pouco a energia. Dá. Eu não consigo ainda tirar da minha vida essas viagens, né? Mas em algum momento também elas vão diminuir, as coisas vão se assentar, entendeu? Então, eu fico muito feliz assim com a agência, porque lá tá tudo pacificado. Lá as coisas estão andando. Eles me matam porque às vezes eu hoje, né, infelizmente 2 pessoas que trabalhavam com a gente no comercial estão num processo diferente e tal. Então hoje a gente não tem comercial. Mas eu trago negócios, entendeu? Natural. É natural meu porque eu vejo muitas coisas, eu tô em muitos lugares. Então, do nada aparece um negócio muito bom pra gente. E aí eu trago. E às vezes eu trago muito negócio. Então elas vão falar, calma, preciso organizar aqui. Entendeu? Mas as coisas estão caminhando muito dentro daquilo que a gente esperava, né? A gente tá batendo metas com muito mais antecedência do que a gente pensou, a gente tá caminhando por um caminho bem bacana, a gente tá conseguindo grandes empresas, né? Então, por exemplo, a gente fechou agora algo que a gente não via há pouco tempo, e nem é Eleven, é Upful, né? A gente fechou o lançamento de um empreendimento imobiliário lá em Botucatu. A gente vai lançar um prédio com um conceito totalmente diferente, um negócio muito bacana. São coisas que a gente nem tinha no nosso radar, né? A gente não tinha acesso a grandes construtoras, hoje a gente tem. Da mesma forma que a gente não tinha acesso a grandes laboratórios, hoje a gente tem. Né? Legal. Então, devagarzinho, a gente foi chegando lá, e como os resultados que a gente tem gerado são interessantes, as pessoas têm interesse. Elas querem nos ouvir. Né? Pô, o que eles fazem de diferente? Né? Como que eles estão fazendo? Pô, por que aquela empresa ali que é da área, por exemplo, de Life Science, ela consegue gerar textos de blog sem ter ninguém que gera esse texto dentro da empresa? Legal. E o outro lá tá demorando 4 ou 5 horas conversando com a agência para gerar uma copy de legenda. Entendeu? Então... Por quê? Porque é um negócio técnico e queira ou não queira, as agências tradicionais muitas vezes não vão conseguir, não porque elas são técnico, incompetentes, né, como agências, mas é porque elas não têm o conhecimento técnico para aquilo. Né? Então não consegue fazer um link sobre a legenda e a imagem que vai ser colocada, coisas básicas assim, entendeu? E a gente tem esse pessoal para fazer isso. Cara, Gustavo, agora olhando o que você traçou para o grupo em questão financeira, como é que você tá? Porque para isso eu entendo que você vai precisar de muito fluxo. Né? E um dos problemas, muito das agências deixam de crescer por fluxo financeiro. Então, cara, como é que você está olhando para que a máquina não pare por falta de oxigênio? Cara, como é que você está direcionando isso hoje? Eu acho que assim, Thiago, a gente tirou algumas coisas, a gente arrumou outras e a gente contratou pessoas para fazer alguns processos internos. Né? Então, a gente ainda não está dentro daquilo que a gente gostaria de estar, mas a gente está muito melhor do que alguns meses atrás. Boa. Então a gente tem organizado algumas coisas, separado outras. A gente teve algumas experiências que algumas pessoas acabaram saindo por outros motivos, né, da agência, e a gente não repôs, então a gente segurou a bronca ali. A gente mudou de prédio para um prédio que é
3 vezes maior do que o que a gente tava, com um aluguel mais barato do que a gente pagava, Cara, né? Então a gente isso. foi ajustando essas coisas. A gente tem coisas a resolver, né? Mas hoje a gente tem empresas maiores dentro do nosso portfólio de clientes. Então, eu acredito que mais alguns meses a gente vai estar... Isso você está organizando a casa financeiramente. Sim. Assim, na verdade... Você fala comercialmente. Pensando como estratégia, porque, por exemplo, a Adventures, ela tem ela trabalha com dois pilares de negócio. Trabalha com 2 pilares de negócio. Negócios que são opcionalidades e negócios que são resilientes. Negócios que são resilientes são negócios já fixados, negócios já já estão estruturados, eles já geram caixa e receita. Principalmente para que eles possam suprir esses negócios de opcionalidade. São negócios de risco, são negócios que você está muito mais apostando se ele pode ou não virar algo maior. E se ele vem e essa aposta ela vinga efetivamente, ele transcende de um lado da opcionalidade para se tornar um negócio resiliente. Então a gente tem nichos aqui dentro que a gente continua mantendo dentro de casa para justamente, a grosso modo, numa linguagem bem chucra, financiar outras operações. É mais ou menos nessa linha que você está olhando para o grupo? É exatamente isso, na verdade. Porque assim, aonde que hoje a gente tem geração de caixa? Nas agências. Na Upful e na Eleven. Né? E são onde a gente tem geração de caixa. Né? E elas acabam pagando as operações, por exemplo, do marketplace e do portal. Além disso, até por uma necessidade de mercado e do laboratório, a gente está em parceria com uma equipe muito boa de TI e a gente está fazendo exatamente isso, arriscando. Então a gente está criando, e deve sair agora no final desse mês, um software de gestão de liberação de laudos, de documentos, né? Documentos médicos. Então a gente organizou isso. Então é exatamente isso. Esses negócios, eles são negócios que eles são clientes da agência, sem pagamento, mas que a gente cria um fluxo, né? Mas que eles... É essa a ideia. A partir do momento que eles se tornam negócios de sucesso, digamos assim, eles se tornam integrantes. Mas eles já estão dentro do nosso portfólio, digamos assim, de negócios. Né? Até porque é isso que faz com que as pessoas se atraiam em estar investindo no portal, em colocar sua loja dentro do marketplace. E aí a gente vai fazendo esse trabalho. É óbvio que vão existir alguns negócios que talvez a gente chegue no futuro e fale, olha, não deu certo. Não faz sentido. Não faz sentido mais, mas funciona. Então, a gente tem trabalhado nessas questões. E além disso, o que a gente tem feito o nosso grupo, apesar de ser muito competente, ele é muito júnior, né? A gente tem poucas pessoas ali num pleno. E o que a gente fez? Então a gente criou um plano de carreira mostrando, olha, o que é o júnior, o que é o pleno, o que é o sênior, isso olhando para o mercado. E falamos, olha, aqui dentro a gente tem júnior 1, 2, 3, pleno 1, 2, 3, sênior 1, 2, 3. Tá? Então a gente criou esse plano de carreira e colocou normas. E falamos, moçada, as normas são de mercado. Porque eu não posso te promover a sênior e a hora que você sair o mercado falar, não, você não é um sênior. Então, se um dia você sair... Tem que ser natural esse crescimento. Tem que ser natural esse crescimento. E aí a gente criou, por exemplo, que eu acho que essas coisas geram valor. A gente chegou, olha, você quer progredir? Quero. Para você passar de pleno 1 para pleno 2, você tem que ter uma pós-graduação. Beleza, procura a pós que a gente te ajuda a pagar. Então a gente banca, não inteira, entendeu? Porque até por uma questão estratégica para a pessoa perceber que ela tá fazendo investimento, que ela está construindo, mas a gente ajuda. Então a gente faz cursos, a gente busca treinamentos, a gente oferece esse tipo de ajuda, porque isso gera valor. Porque isso faz com que o meu ticket médio cresça. Perfeito. Entendeu? Porque a hora que eu pego e dou um resultado diferente para aquela empresa, eu consigo também oferecer algo diferente para aquela empresa. E uma das coisas lá do curso de liderança que eu fiz lá atrás a gente faz mais que o combinado. Para chegar um dia que a gente possa cobrar um pouco mais e depois fazer um pouco mais que o combinado. Perfeito. Então isso é cultural. A gente sempre faz mais que o combinado lá. Né? Então, o cara ele pediu isso. A gente sempre vai colocar uma coisinha a mais para gerar um resultado diferente, fazer alguma coisa. E como ele está muito bem estruturado a venda, ele vai falar, pô, mas isso não faz parte do escopo. Né? E a gente fala, não tem problema. A gente vai fazer para você ver que dá certo. Porque às vezes a pessoa tem aquilo. O mercado de marketing em saúde, ele é muito ainda imaturo perto a outros mercados. Sim.
Entendeu? Porque geralmente não tem grandes investimentos em marketing, tirando grandes hospitais e grandes laboratórios. Que já entendem Mas, isso. exato. Agora, o pessoal ali, eles estão aprendendo a fazer os investimentos. Eles não têm um budget definido em cima do faturamento dele. Não, ele simplesmente fala, pô, o tanto que eu consigo pagar. Geralmente ele vê isso como um gasto. Ele não vê isso como investimento. E o nosso papel é ir mudando isso, né? E mostrando para ele. Então, assim, eu acho que, falando em estratégia especificamente financeira, eu acho que é esse o nosso papel. É buscar muitos bons clientes. Uma coisa que eu lembro que a gente conversava lá atrás. Pô, como que eu gosto mais caro? Como que eu cobro mais caro? Pede. Simples assim. Cobra. Entendeu? E é isso que a gente faz. E hoje, antes, eu acho que a gente tava numa situação que a gente falava assim, pô... Mas, pô, se ele me pagar um pouquinho já vai ajudar aqui, porque vai entrar... Hoje não. Graças a Deus a gente consegue olhar e falar assim, não, cara, esse... é o valor do nosso trabalho. Pô. Eu vou te dar muito bons resultados, mas esse é o valor do nosso trabalho. Pô, eu não consigo pagar. Putz, que pena. Olha, então faz assim. Olha, tem outras agências que a gente pode indicar. Você tem um caminho que você pode fazer por... E a hora que você chegar nesse ponto, a gente vai estar aqui para te atender. Perfeito. Né? Porque senão não dá certo. A gente... Não adianta. Fica... A gente chegou num ponto e a gente descobriu isso da seguinte maneira. A gente pegou, acho que uma planilha aqui da Adventure, fizemos algumas modificações, criei lá tudo, e eu percebi num determinado momento que 50% dos meus clientes eu pagava para trabalhar. Eles davam prejuízo. Quando eu pegava... E isso foi retroativo. Porque eu peguei os contratos anteriores, vi todas as horas, porque o nosso sistema faz a contagem de horas que a gente utilizava, dividi por todos os nossos colaboradores do time e falei assim, pô, quanto me custa a gestora de projetos? Tal, quanto tempo ela tá gastando? Então, fiz tudo isso, criei um fixo que é da estrutura, e eu olhava e falava assim, cara... Tô pagando. Entendeu? O cara me pagava, sei lá, R$1.500, eu olhava, o custo dele era R$1.700. Mas não é possível. É porque ele acaba disfarçando no fluxo de caixa. Porque eu tinha outros que eu já tinha conseguido migrar, e aí eu gastava 2 mil, mas o cara me pagava 6, 7. Então, contrabalanceava, mas não adianta. Mas você vai morrendo a conta gota. Exato. Então, aí o que a gente fez? Alguns clientes a gente chegou e falou, olha, não consigo prestar mais esse tipo de serviço para você. Eu tenho um novo tipo de serviço. O que você acha? Pô, não, ficou muito caro. Falou, cara, me desculpe, então não consigo. Então fazer esse processo não foi algo ríspido, não. Todos esses clientes ainda são colegas, parceiros e tal. É o como, né? Você vai fazer isso, né? Mas a gente teve que fazer. Porque senão não dava certo. Entendeu? A gente precisa entender que por mais que a gente queira fazer, é uma empresa. Total. E se ela falir, eu tenho hoje 22 pessoas que estão sem emprego. Não estão porque eles são competentes e teriam outros lugares. Mas a gente tem 22 pessoas que não estão mais com a gente. E para você ter uma ideia, quando a gente contratou o serviço e entrou no projeto do Partners, a gente está falando de 5 pessoas. Comigo. Caraca. Contando comigo. Entendeu? Eu já tenho 22 sem me contar. Então... Uau. Quanto tempo isso? Um ano e pouco? A gente entrou em maio do ano passado. Abril do ano passado. Nossa. Hoje a gente tá outubro de... nossa. Um ano e 3 meses, 4 meses. E é gostoso escutar isso, não só pelo crescer o efetivo, né, o HC, mas saber que, pô, cresceu o time, estou com clientes melhores, estamos batendo a meta, estamos abrindo novos negócios. Ou seja, cara, vocês estão agora na fase já de plantio para algo ainda maior que está por vir. Então, pô, parabéns. Valeu. Assim, é um parabéns nosso, porque você sabe que toda a equipe do Partners tem um pouco disso também, entendeu? Não é uma construção individual ou só de um lado, né? A gente foi trabalhando, várias conversas, várias dicas, tivemos presente quando a gente conseguiu ali e bater papo, né? Para você ter uma ideia, eu acho que a primeira pessoa que eu conversei lá atrás, que eu falei, putz, cara, eu quero correr atrás agora do meu laboratório, acho que vai dar certo, tem algumas possibilidades, foi o Harry naquele evento lá atrás, entendeu? Uau. E que foi aqui em São Paulo. Foi. Né? Então, foi... E assim, por quê? Porque a gente formou uma amizade, a gente conversava de várias coisas, várias ideias, várias possibilidades. Então, que o Harry naquela época era o nosso PXS, né? Então, a gente conversava pra caramba e tal. E foi crescendo. Foi muito natural. As coisas foram chegando aonde a gente queria, né? E eu digo o seguinte, cara. Nada supera o trabalho diário.
Nada. Nada. Simples assim. É de manhã acordar, vai, trabalha, volta, vai estar cansado, vai, trabalha e tal. Entendeu? Nada. E é tempo, né? Eu acho que um ponto que a gente aprendeu, e eu acho que eu muito individualmente aprendi, porque eu sempre fui muito ansioso, é ter paciência. Vai chegar. Mas você não pode ficar esperando. Sim. Né? Não pode sentar e falar, vai chegar. Você tem que olhar pra si e falar assim, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, que dava pra fazer hoje, da maneira que eu podia, com as condições que eu tinha? Sim. Então, ok. Bom, segue e cabeça no travesseiro e dorme em paz. Agora, o ruim é você achar que o mundo não fez aquilo que você precisava que o mundo fizesse. Então, não. Aí você tá na viés errada. E assim, cara, eu acho que isso eu tenho pra mim. Thiago, tudo que acontece com você é culpa sua. 100%. Concordo. 100%. Entendeu? Talvez em alguns momentos da minha vida eu tenha pensado diferente. Mas eu acho que o amadurecimento, a gente vai ficando mais velho e você vai percebendo que, assim, tudo de bom, tudo de ruim, é culpa sua. Se você tiver muito sucesso, é culpa sua. Se você fez, é culpa sua. Sim. Entendeu? Se não chegou aonde, é culpa sua. Então, não adianta, entendeu? Às vezes a gente tem que ficar mais quieto para deixar as coisas acontecerem, às vezes a gente tem que falar um pouco mais porque a gente precisa divulgar o que tá acontecendo, entendeu? Mas assim, é acordar cedo, trabalhar, ser honesto, correr atrás do que você tá fazendo, entendeu? Você vê, eu até me emocionei alguns dias atrás porque a gente recebeu o Omax está em construção fisicamente, mas como a gente é uma progressão de um outro laboratório, a gente já atende, né? E a gente recebeu uns depoimentos de uma mãe que, pô, é por aquilo. Caraca. É daquilo lá que eu falo, entendeu? Eu trabalho com genética para aquilo. Para uma mãe olhar para você e falar assim, cara, eu nunca fui atendido assim em laboratório nenhum. Um atendimento humanizado, um atendimento que vocês se preocuparam com meu filho, vocês mandaram alguém aqui na minha casa fazer a coleta porque ele tem dificuldade de locomoção e, pô, nunca vi, tal, escreve um texto pra você no WhatsApp e manda pra nossa coordenadora, ela manda pra mim, você fala, pô, meu, tá dando certo, tá valendo a pena. É isso que eu quero. Animal. Entendeu? Eu trabalho com genética pra isso. E lá em 2002, quando eu entrei no aconselhamento, eu falei, parece até, agora a gente olha pra trás e você fala, né, mas... Cara, era isso. Eu queria ajudar crianças com deficiência. E demorou 20 anos, né? Pra eu estar na frente disso. Eu sempre estive dentro de um projeto de alguém. E agora eu tenho o meu projeto e eu quero olhar para todos os laboratórios e falar, cara, eu quero fazer diferente. Cara, entendeu? Gente. Eu quero pegar aqui não tá legal, aqui não tá legal. Vamos fazer certo. E pô, a hora que você vê aquilo, você fala, meu, é isso. É para isso que eu tô aqui. Entendeu? É para isso que... Pra onde vocês agora estão levando? Você tá aqui... Já, cara, é um trabalho lindo, parabéns. Uhum. Mas para onde vocês estão levando? Qual que é a ideia de direcionamento do grupo? Ali, é consolidar as BUs ou é de verdade olhar mais novos mercados, explorar mais o mercado de health, de qualidade de vida? O que vocês estão olhando? Não, cara, eu acho que como o grupo Eleven, eu acho que a Eleven, a gente tem uma ideia que em alguns segmentos a gente já conseguiu, em outros não. Tá? Então... Por que eu estou dizendo? Porque a gente trabalha com Life Science, Biotecnologia e Healthcare. Na parte de Life Science, eu vejo que a gente já se tornou um pouco referência quando a gente fala de marketing para esse mercado. Então, já tem empresas que nos procuram porque já ouviram falar da gente, que conhecem o trabalho, que conhecem uma empresa que está dando certo e tal. Para Healthcare, para a parte de ciências de saúde, ainda não. E a gente está trabalhando nisso. Eu acho que esse é o nosso próximo objetivo. O nosso objetivo sempre foi conseguir fazer um trabalho de marketing mesmo, voltando lá, aquele marketing mais raiz, né, para o desenvolvimento dessas empresas. Né? Esse é o nosso objetivo. Para algumas a gente já consegue, para outras ainda a gente tem um caminho a percorrer. E agora... com essa guinada que eu tô dando na carreira, né? Tipo, de me desligar de uma empresa internacional e tal, eu acho que eu vou ter um pouco mais de liberdade de mostrar a minha cara na agência. Perfeito. Né? Porque agora eu vou estar mais ligado na agência, né? Porque eu vou conseguir me organizar ali dentro de uma maneira diferente, o que não era possível, porque eu tinha condições específicas diferentes. Então agora eu quero começar uma nova fase de divulgação da agência, de geração de conteúdo, de comunicação e relacionamento com essas empresas. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Tanto como Eleven como o Upful. A Upful, apesar de ser uma agência full service, eu gosto da ideia da gente ter alguns nichos específicos de trabalho.
né? Então, a gente tem essa parte que o pessoal está estudando muito e fazendo um trabalho bem bacana de lançamentos imobiliários, pegar algumas coisas mais específicas. Ali a gente não quer ser aquela empresa, por mais que a gente fala full service e 360, não, a gente ainda não sabe quais são, por isso que está aberto. Mas fase de experimentação do negócio ainda, né? Mas a gente quer ter dois ou três segmentos que a gente seja muito bom fazer ali. Os outros, eu ainda estou avaliando. Então, quando a gente fala do portal, eu preciso, de alguma forma... Ele já tem uns conteúdos muito bons. A gente lança conteúdo novo toda terça e quinta. Então, tá ali, tá rodando e tal. A gente tem um tráfego bacana, mas eu não consegui implementar uma equipe comercial para ele. Entendi. Pra gente começar a trazer mídia, porque é isso que banca o negócio, né? Sim. Então, e aí é aquele negócio assim, vira um ciclo virtuoso, né? Porque se você traz mídia de venda, digamos assim, banners e patrocinadores do projeto, você consegue aumentar a sua equipe jornalística para criar conteúdos melhores, sim, divulgar isso e chegar em mais pessoas. Então, ele ainda tem que startar de uma maneira mais eficiente esse ciclo. O BioStock, a gente já conseguiu algumas coisas, a gente está com 7 ou 8 lojas lá. Legal. E isso já está começando as pessoas já... ainda não está na cultura desse público comprar online. Às vezes por algumas restrições da própria legislação, porque, por exemplo, se você é uma universidade, você quer comprar, você precisa de 3 cotações, você precisa de algumas coisas específicas, então você não compra online. Mas, por exemplo, a gente recebe já uns 10, 15 e-mails por dia de pedidos de cotação. E aí a gente direciona para as lojas. E aí, com cada loja, eu peço, pelo menos me dá o feedback que você está vendendo. Né? Porque como é um marketplace, a gente recebe sobre comissão. Sim. Né? Mas a gente, por saber dessa particularidade, a gente faz um misto. Tem uma mensalidade mais comissão. Então, mesmo que o cara venda e eu não receba a comissão... A mensalidade segura. A mensalidade segura. Então, a gente está começando a divulgar e tal. E aí a gente tem esse projeto que hoje a gente fez do grupo, né? Que a gente ainda... tá aperfeiçoando, mas a gente já tem todo o escopo pronto, que é a gente fazer a aceleração dessas empresas quando necessário. Né? A gente ainda nunca teve um cliente, é um desenho mesmo, mas ele já está ali disponível. E a hora que a gente encontrar empresas que queiram fazer isso, aí a gente sempre tem aquele método de ataque para fazer o primeiro negócio e ir mostrando o resultado. Porque aquele negócio, todo mundo, a pessoa pode falar que quer publicidade na veia, que ela quer fazer gestão de rede social, que ela quer venda. No fim do dia ela quer resultado. No fim do dia ela quer resultado. Exato. Então, assim, é assim que a gente pretende. O grupo, eu acho que vai para esse lado. E se esses 2 testes mais fortes que chegarem, apesar de serem coisas muito antigas que a gente tinha na cabeça de fazer, que é o portal e o marketplace, em algum momento não fizerem sentido ou estiverem atrapalhando o desenvolvimento das outras coisas, eles vão ser ou negociados com quem queira ou buscar soluções para que isso se desenvolva. Cara, é mais ou menos essa a ideia. Gustavo, cara, a gente falou rápido, mas falou de muita coisa. A hora passa aqui demais, rápida, né? Você vê quando eu escutava, cara, passou rápido demais, meu amigo. E quem quiser falar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais do grupo, entender um pouco mais de você, da Eleven, da Up, onde que acha você, cara? Onde acha vocês? Cara, eu acho que o principal, a gente tem site de tudo. Né? Então, a gente tem um site que é grupoelevenapp.com.br, a gente tem o elevenapp.com.br, que é da agência, a gente tem o upfuldigital.com.br, que é da outra agência, aí tem o portal Upquesta Bem-Estar, que é só upquesta.com.br, e o BioStock abrasileirado, sem letras mudas, nada, biostock.com.br. Além disso, eu tô nas redes sociais, todas elas, né? Então, Gustavo Vieira lá, vai achar, para meu Instagram, gustavovieirabr.com.br. Gustavo Vieira. São tantos pontos .com.br que vai deixar a gente maluco. Mas é um Gustavo Vieira BR, porque eu lembro, cara, quando eu criei meu Instagram, eu tava morando fora. E aí eu criei um Gustavo Vieira BR. Ó a presunção. Não, mas hoje, se você colocar aqui, você pegar o Instagram e falar assim, vou tentar alguma coisa, bater no teclado, ele vai dizer assim, já existe. Aí você bate no teclado de novo, põe underline oficial, ele vai falar, já existe. Não é possível, não tem mais nada, você não consegue mais criar nada. Depois tem que colocar underline oficial, underline 12.513, né? Sempre um número. Zeramente comercial. Mas assim, os meus e-mails é sempre gustavo.vieira@elevenapp, gustavo.vieira@maxlab, gustavo.vieira e assim vai, contato @, sempre chega pra mim. Show. Entendeu? Então,
tô aberto aí pra bater papo, pra conversar. Eu gosto muito disso, Isso, cara, de trocar. Você sabe, a gente já fez umas mentorias de bate-papo aí, que geralmente a gente estoura o tempo. E sempre que eu posso, eu falo com o pessoal que faz parte do partner, né? Tanto o pessoal da Adventures como as outras agências. Tem várias aí que a gente criou algum vínculo que é fantástico. Às vezes a gente troca figurinha, às vezes a gente troca serviço, às vezes a gente troca ideia, inspiração, segura um apoia o outro. Esse é o poder da rede, amigo. Mais uma vez, obrigado aí pelo eu que agradeço. E a porta do Pod estão sempre abertas. Conta com a gente no Partners. E, cara, show de bola. Continua ouvindo a gente lá. Opa, sempre. Continua ouvindo a gente lá. E agradeço também você que ficou aqui com a gente no episódio todo. E, ó, o Gustavo já passou as redes sociais. É um cara de verdade super acessível. Sim. Troca uma ideia, tem muita coisa boa. Vocês podem fazer collabs, conexões. A gente é um cara super aberto. Desde o início ele se provou assim. Por isso que a empresa está crescendo, por isso que está abrindo novos negócios. Mas, óbvio, a mensagem do que acho que desse pod que eu pudesse trazer para você em um resumo, não adianta, porque por mais que você queira ter o planejamento ideal, por mais que você queira entrar e mergulhar em mercados, cara, nada vai substituir o trabalho duro de todo santo dia, você fazer a sua parte. Então, a caminhada é longa, mas ela vale a pena. Ao longo do tempo, você vai começar a ter os seus processos de colheita. E, pô, o Gustavo já deixou claro aqui o que aconteceu com o grupo em um ano e meio, e que sabe acontecer daqui 2, 3, 4, 5. Então vai lá, pega um insight daqui e coloca, e depois volta para falar pro Gustavo e para mim lá no Thiago. Exatamente. O que aconteceu. A gente vai adorar saber, beleza? E eu te vejo no próximo pod.